Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindo ao Fadel News, onde eu comento as últimas notícias da semana. Quer dizer, as últimas notícias da semana não são as últimas, são as notícias da semana mesmo, não necessariamente as últimas. Eu tinha prometido pra mim mesma que eu não ia mais ficar falando assim muito do que tá acontecendo assim no nosso cenário político, né? Porque assim, sinceramente chega, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Mas eu preciso falar sobre isso porque, assim, nosso maravilhoso presidente vetou o uso obrigatório de máscaras em estabelecimentos comerciais e igrejas. Porque simplesmente esse homem quer ver todos nós mortos. Ele também disse que não é obrigatório que os empregadores deem máscaras aos funcionários. Então, assim, sinceramente, eu tenho uma teoria. Pega essa teoria da conspiração. Na verdade, ele tá usando o coronavírus como uma reforma da Previdência, porque daí vai matar os velhos todos, e aí a reforma da Previdência vai ser ainda melhor, porque não vai ter velho mais pra gente dar dinheiro de aposentadoria. Eu acho que é isso. É o mínimo. É a única explicação que eu tenho pra esse cara tá fazendo isso. E pra gente comemorar tudo isso, fica aqui as imagens do Rio de Janeiro reaberto, com os bares e restaurantes, tudo lotado, todo mundo sem máscara. Isso vai acontecer em breve aqui em São Paulo também, provavelmente, né? E é isso, gente. A gente é um experimento científico do que acontece quando se existe uma pandemia e ninguém tenta fazer nada pra controlar. É um experimento científico e todos nós, brasileiros, fazemos parte. E aí, falando em vírus, falando em pandemia, né, saiu uma notícia essa semana de que tinha um novo vírus com potencial pandêmico que apareceu na China. E ele seria tipo uma derivação daquele H1N1 que infectou algumas pessoas uns anos atrás. Eles falaram que até agora o vírus não provoca nenhuma doença em humanos. Ele, assim, você contrai o vírus, mas você não apresenta nenhuma doença. O Átila, que é a nossa fonte principal de informação sobre qualquer vírus no mundo, é a única que a gente pode confiar, aparentemente, né, porque do governo assim não dá, né? Ele falou o seguinte: todo ano tem. Ano sim, ano não, sacrificam milhares de porcos ou galinhas por causa disso. Até ter transmissão entre humanos não preocupa tanto fora de lá. Ou seja, significa que esse vírus ele não passa de humano para humano, ele só passa de porco pra gente. O próprio Átila falou que isso acontece o tempo inteiro, e se Átila falou, eu acredito. É mais ou menos assim que funciona. Não precisa nem me dar prova, não precisa me dar nada. Assim, ele falou, eu acredito. Tá bom. E tá aí mais um motivo pra você, meu querido, diminuir o seu consumo de carne. Se todo o mundo diminuísse o consumo de carne, a gente não estaria criando os animais do jeito que a gente cria. Não só não teria sofrimento animal, como também seria mais difícil ter pandemias. Então fique aí com essa pequena palavra sobre você diminuir o seu consumo de carne. Eu nem falo pra você parar de consumir carne totalmente, porque eu sei que isso é um passo muito grande. Eu tô falando assim, diminui, come carne uma vez por semana, já é muita coisa. E aí, como a gente chegou no nível 7 do tabuleiro de Jumanji, né, que a gente tá em julho agora, chegou mais desgraça, claro. Agora a gente tem um ciclone bomba, que é um nome digno de funk. Eu não sei como é que ninguém fez ainda um funk com esse nome, porque assim, ciclone bomba. Foi um ciclone que a gente teve em Santa Catarina e deu até pra sentir aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os ventos em Santa Catarina chegaram a 120 km por hora e aqui em São Paulo e no Rio chegaram a 88 km por hora. E, assim, a parte engraçada, se é que tem uma parte engraçada. É engraçado isso? Não sei, eu acho que talvez eu possa ter um senso de humor meio deturpado. Com a chegada do ciclone bomba, isso pode potencialmente atrasar a nuvem de gafanhotos que tava vindo. Vocês estão ouvindo o que eu tô falando? O ciclone bomba, nuvem de gafanhoto. Eu não pude deixar de imaginar um cenário onde o ciclone bomba chegava, aí ele pegava a nuvem de gafanhoto e aí ia voando o gafanhoto no ciclone, entendeu? Daí fica os gafanhotos voando assim no ciclone, e aí são os gafanhotos infectados com coronavírus, e aí chega tudo isso e bate naquela nuvem de poeira Godzilla do Saara. E aí eu não sei mais o que acontece. Assim, eu não sei se daí a nuvem de poeira se junta e aí a gente vira um ciclone bomba gafanhoto Godzilla. É isso que a minha mente faz, gente. Desculpa. O ciclone foi bem intenso, as imagens foram bem assustadoras, mas o brasileiro, ele vê graça em tudo, né? Então, óbvio que tinha gente fazendo graça, né? E agora você já pode pegar e colocar o nariz vermelho, porque todos nós fomos feitos de palhaços por Mia Khalifa. Há um Fadel News atrás, ou talvez dois, eu falei de como a Mia Khalifa tinha entrado no Trending Topics no Twitter e como tava todo mundo falando dela, e de como ela dizia que a indústria pornográfica tinha sido tóxica pra ela e tinha resultado em vários problemas na vida dela. Se você quiser, eu recomendo você assistir esse vídeo que eu explico mais ou menos. Fizeram uma petição pedindo pra que fossem retirados os vídeos da Mia Khalifa dos sites pornô. Várias pessoas se sensibilizaram com a história dela, divulgaram
divulgaram e assinaram uma petição. Tudo isso pra que ela chegasse essa semana aqui e começasse a vender pack de pezinho. Quer dizer, não é pack de pezinho, é pack de corpinho mesmo, mas pack. E agora eu gostaria de fazer aqui a advogada do diabo, porque é isso que eu gosto, entendeu? Eu gosto. Apesar de eu achar que realmente não foi... Qual é a palavra quando você é uma pessoa justa? Não, você é uma pessoa honesta. Não foi honesto. Apesar de eu achar que não foi honesto, ela não ter deixado isso bem claro no início, eu consigo entender. Quando eu fui gravar aquele outro vídeo, eu assisti várias entrevistas com ela pra entender melhor o caso, e ela fala em algumas entrevistas que ela não é contra existir uma indústria pornográfica. Ela não é contra pessoas trabalharem com sexo. Ela não é contra isso. Ela é contra como a indústria pode se aproveitar de mulheres, forçá-las a fazer coisas que elas não querem e tirar o direito delas sobre a imagem delas e sobre esses vídeos, lucrarem horrores com eles e essas mulheres não terem direito a quase nada. Inclusive, depois que ela entrou nos Trending Topics e tudo aquilo, ela chegou a comentar no Twitter dela que a briga que ela tinha não era contra sites adultos, mas era contra a empresa especificamente que ela assinou o contrato. Porque eles que eram um problema e que ela não queria arranjar um problema com os sites pornôs, porque nesses sites trabalhavam várias mulheres que eram empoderadas e que eram donas do seu próprio negócio e faziam o que elas queriam e eram muito felizes desse jeito. Então, a minha conclusão é que assim, na verdade ela nunca teve nenhum problema em fazer conteúdo adulto. E na verdade ela tinha falado isso, só não tinha ficado tão claro assim pra todo mundo. O que ela era contra era a Gang Bros, que é a empresa que contratou ela, ainda usar os vídeos dela até hoje como coisas novas e principalmente os vídeos em que ela usava aparecendo o hijab, não sei pronunciar as coisas, sou muito ruim de pronunciar coisa. O véu da Jade do Clone. Alguém, por favor, me ajuda a pronunciar nos comentários, eu não sei pronunciar. Porque esse vídeo específico é o vídeo que fazia com que ela sofresse ameaças de morte, porque é um vídeo de cunho religioso e os muçulmanos ficavam muito putos da vida com ela fazendo vídeo pornô usando o véu. E esses vídeos, eles ainda são divulgados hoje em dia como coisas novas. Eu acredito que, assim, ela foi desonesta em não deixar claro que o problema dela era esse, que o problema dela era esses vídeos ainda serem usados e terem passado anos e ela só ter ganhado aquele dinheirinho que ela ganhou nos 3 meses e não ver nunca mais $1 daquele dinheiro. E não que o problema dela fosse as pessoas verem ela em situações sexuais, porque isso é uma coisa que parecia que era o que dava a entender. Mas eu acho que tudo que ela queria, na verdade, era ter o controle, era poder tirar o que ela quisesse que não tivesse lá e ganhar dinheiro com que ela se sentisse confortável. Então eu entendo que você possa estar se sentindo um palhaço, mas não se sendo um palhaço, a luta não tem que ser contra existir uma indústria pornográfica, porque eu acho que realmente não tem nenhum problema em existir uma indústria pornográfica se você é uma mulher e você faz o que você quer, você é dona do seu próprio negócio, você é dona do seu próprio corpo e você faz o que você se sente confortável quando você se sente confortável, ao invés de ter pessoas que mandam em você e te coagem a fazer coisas que você não quer fazer e que depois você não tem nenhum controle sobre aquelas imagens. A luta, ela é sobre isso, e não de simplesmente não existir nenhuma indústria pornográfica. Até porque, convenhamos, isso nunca vai acontecer. O que tá acontecendo lá fora? O que tá acontecendo? Agora vamos falar de treta. Se você não tá entendendo o que tá acontecendo da treta lá da gringa entre o Shane, o Jeffree Star, a Tati e o James Charles, eu vou explicar pra você. Vamos à timeline de eventos. Primeiro eu vou te explicar quem são cada uma dessas pessoas, caso você não esteja familiarizado com o YouTube gringo. A Tati é uma youtuber de beleza, ela já é um pouco mais velha, já tem por volta dos seus 40 anos. E ela sempre foi muito, muito amiga do James Charles, que é um outro youtuber de maquiagem. E ele é bem mais novinho, ele agora tá com 21, na época que toda essa treta aconteceu ele tinha 19 ainda. Eles sempre foram muito próximos e o James Charles tinha mania até de chamar a Tati de mãe, de tão próximos que eles eram. O Shane é um dos youtubers mais antigos da plataforma, ele já tá aqui tem muito tempo e ele já fez vários tipos de vídeo. Ele teve um passado com vídeos bem estranhos, vídeos que brincavam com pedofilia, vídeos racistas, de blackface, várias coisas assim. E depois ele começou a fazer vídeos que eram séries de documentários sobre outros youtubers. O Jeffree Star é um outro youtuber de maquiagem e ele também já tá na internet desde a época do MySpace, ou seja, lá vai fumaça. Ele tem uma marca de maquiagem chamada Jeffree Star, que é o nome dele. Ele é muito rico por causa dessa marca e
ele sempre foi uma figura também muito controversa. Já teve vários escândalos de racismo relacionados a ele e outras coisas mais. Ele também, assim, é uma figura peculiar. Então agora vamos à timeline de eventos. No Coachella do ano passado, no dia 22 de abril, o James Charles fez uma parceria com uma marca de vitaminas, que é uma marca que são os ursinhos, assim. Só que a Tati, ela tem uma marca de vitaminas também e ela não gostou muito do negócio, entendeu? E aí ela fez uns stories dando a entender que ela tava meio magoada com aquilo. E depois disso, o James Charles fez um story em texto pedindo desculpa a ela por ter feito essa parceria com essa outra marca de vitaminas. Aí no dia 4 de maio de 2019, um outro youtuber de maquiagem chamado Gabriel Zamora, ele gravou um vídeo onde ele meio que falava dessa treta. E ele dizia basicamente que ela tava fazendo um drama, que ela não tinha que ficar se metendo nisso não, que tudo bem ele fazer coisa com outras coisas de vitamina, que ele não tinha essa obrigação de só falar da vitamina dela, basicamente. Aí, no dia 10 de maio, a Tati fez o upload do vídeo que estourou essa bomba. Era um vídeo de 40 minutos, onde ela acabava com o James Charles. Ela dizia que, em primeiro lugar, ela nem conhecia aquele Gabriel Zamora, não sabia porque que ele tava se metendo no negócio. E aí ela dizia que o James não avisou pra ela que ele iria fazer parceria com aquela marca de vitamina e que antes ele já tinha dito pra ela que ele não podia fazer propaganda da marca dela de vitamina porque ele tinha uma audiência que era muito adolescente e que não fazia sentido ele ficar vendendo um negócio de vitamina pra adolescente, que não era uma coisa muito legal. Mas que pra ele tudo bem fazer parceria com essa outra marca lá que não era dela. Aí ela dizia também que ele pediu desculpa, mas que ele pediu desculpa só pra não ficar mal na fita, só porque ele tava preocupado com a reputação dele, não porque ele tava realmente se sentindo mal por ter feito isso com ela. E aí a gente entra na principal parte. Ela o acusou de coagir homens heterossexuais a atos sexuais. Isso ficou claro? Essa minha frase, que foi muito bonita, ficou clara. Basicamente, ela dizia que ele forçava, com a fama dele, com a influência dele, esses caras a fazerem o que ele queria. Que ele usava a fama e o dinheiro dele pra ameaçar e envergonhar os caras que não faziam o que ele queria. E ela disse que aquilo não era certo. Aí o James postou um vídeo que também já foi deletado, que era um vídeo mais curtinho, onde ele dizia que ele não ia bancar a vítima de nada daquilo, que ele ia simplesmente assumir os erros dele e que ele pedia desculpa pra Tati. E ele meio que falava sobre esse negócio desse meio que abuso sexual, assim, meio por alto. Ele dizia que ele já tinha se envolvido em umas situações estranhas e que ele tinha aprendido da pior maneira possível quais eram os garotos que ele podia investir e quais que ele não podia. Aí no dia 12 de maio, o Jeffree Star foi pro Twitter e disse que tudo aquilo que a Tati falou era verdade sim, que o James Charles era um predador sexual e que ele tinha os recibos, ou seja, ele tinha provas de que aquilo era verdade. E nisso, tava todo mundo obcecado com esse rolê. Tinha até lives no YouTube, onde a galera ficava acompanhando o James Charles perder seguidor e a Tati ganhar. Foi o maior escândalo que já houve nessa internet. Aí, um tempo depois, no dia 18 de maio, o James Charles fez um upload de um vídeo chamado No More Lies, Sem Mais Mentiras. E esse vídeo ainda tá no canal dele, onde ele falava de cada ponto que tinha sido dito e mostrava provas daquilo. Ele dizia no vídeo que ele tinha tentado falar com a Tati, com o marido dela, mas que ele não tinha conseguido respostas e que como aquilo tinha sido começado publicamente, então ele sentia que ele deveria terminar aquilo publicamente também. Nesse vídeo ele provava que ele não tinha nada daquilo de ser um predador sexual terrível, com fotos, com conversas, com imagens, com textos, com áudio, com tudo. E aí depois disso, o jogo virou. Todo mundo ficou contra a Tati e a favor do James Charles. E ele disse que ele não queria que ninguém fosse lá, que ninguém fosse criticar ela, que ele só queria acabar com aquilo, porque aquilo estava sendo um pesadelo na vida dele. E a Tati ficou um tempo fora, disse que ia cuidar da cabeça dela um tempo, depois ela voltou a fazer upload no canal dela normalmente, como se nada tivesse acontecido, e ficou por aí. Só que essa história nunca morreu de verdade, porque assim, todo mundo ficou muito confuso em relação a tudo que aconteceu. E de vez em quando alguém mandava alguma indiretinha, alguém falava alguma coisinha assim, referente a essa história. E nesse ano, agora em maio, o Jeffree Star chegou a falar sobre isso num podcast em que ele foi, e a história começou a ir ressurgindo. E aí teve um youtuber que fez um vídeo onde ele falava que ele foi num encontro com o Jeffree Star e que o Shane Dawson tinha ligado pro Jeffree Star e ele tava falando muito mal do James Charles. E ele tava dando a entender que ele sabia que a Tati ia fazer aquele vídeo. E ele falava sobre a Tati fazer esse vídeo contra o James Charles. Tá entendendo até aqui? Só que o Shane Dawson, ele fez uma série com o Jeffree Star onde ele falava desse drama. E nessa série parecia que ele não sabia do vídeo da Tati, porque até parecia
aparecia ele reagindo a quando ela postava o vídeo. Só que esse youtuber tava dizendo que o Shane já sabia antes. Então todo mundo começou a ficar meio assim, pensando que na verdade tinha sido arquitetado, pensando que o Shane tava no meio e que ele sabia e que ele tinha ajudado a arquitetar esse vídeo da Tati contra o James Charles. Aí o Shane foi pro Twitter e aí ele escreveu um textinho sobre o assunto. Eu sabia que ela tava pensando em fazer o vídeo? Sim. Eu falei pra ela fazer o vídeo? Não. Eu tive algum envolvimento no vídeo? Não. Eu orquestrei isso? Não. Eu precisava desse tipo de drama pra fazer uma série boa? Não. Eu já tentei arruinar a carreira de alguém nos meus 15 anos de YouTube? Não. Enfim, ele falava sobre isso, dizia que ele não tinha nada a ver com o rolê e que realmente essa era uma galera que era muito tóxica, que era uma galera que gostava muito de drama e que ele não era assim e que ele não ia mais participar desse drama de internet, de coisa de maquiagem, que ele não queria mais saber disso e falou assim, eu tô fora. Já pra mim chega, eu não quero mais. Tchau. E aí a galera ficou muito puta, porque ele tava dizendo que a comunidade inteira de maquiagem era tóxica e dramática. E várias pessoas começaram a falar sobre ele, sobre o conteúdo antigo dele, sobre coisas racistas que ele fazia. Fizeram threads no Twitter falando sobre o conteúdo estranho que ele fazia referente a crianças. Colocava crianças em situações constrangedoras e meio sexuais, falando sobre coisas esquisitas. Todo um rolê. E aí na semana passada ele até fez um vídeo pedindo desculpa por todas essas coisas que não foi nada bem aceito. Inclusive até a família Smith, sabe? Do Will Smith, dos filhos super talentosos, aquela família que eu não entendo que genética é aquela. Até a família Smith entrou no rolê porque tinha circulado um vídeo onde ele fingia estar se masturbando pra um pôster da Willow Smith na época que ela tinha 11 anos. Então, assim, no mínimo, assim, sem palavras. No mínimo, eu estou sem palavras, eu não sei o que dizer. Aí teve todo esse rolê. Aí, a Tati resolveu falar sobre o assunto de novo. Porque até então, ela tinha simplesmente tentado passar uma borracha por cima de tudo isso. E ela gravou um vídeo, outro vídeo de 40 minutos, onde ela falava, basicamente, que ela tinha sido manipulada pelo Jeffree e pelo Shane a acreditar que o James Charles, de fato, era aquela pessoa horrível. Que primeiro começou com o Jeffree falando um monte de coisa, e aí ela achou que era só inveja, porque o James Charles estava com uma carreira estourada. E aí depois ela conheceu o Shane começou a falar também essas coisas, baseado no que ela tinha acreditado neles, e meio que incendiada por eles, ela gravou aquele vídeo. E no vídeo ela até fala que o James Charles queria estar junto dela pra gravar o vídeo, mas que ela achou que ela precisava gravar aquele vídeo sozinha, e que as coisas tinham escalado tanto que ela começou até a temer pela vida dela, porque o Jeffree era uma pessoa muito poderosa, e que ela tinha se mudado de cidade por causa disso, e que ela tinha tomado basicamente todas as consequências de tudo aquilo. Ela falava que o Jeffree ameaçava todo mundo, porque ele dizia que ele tinha coisas podres sobre todo mundo, e ele meio que obrigava as pessoas a fazer o que ele queria. O que é que eu acho de tudo isso? Essa história ainda vai dar muito mais coisa do que só isso, porque começou a envolver coisas legais. A própria Tati fala que conversou com os advogados, então ela só estava falando o que ela era autorizada a falar, que ela tinha provas, mas que parece que ela não iria mostrar por motivos legais. Ela não chegou a falar isso, mas é isso que deu a entender. Eu acho que isso é um show de horrores e mostra pra gente que a gente nunca entende muito bem o que acontece no backstage das coisas. E é por isso que cultura de cancelamento é tão complicada, porque primeiro foi o James Charles cancelado, aí a Tati foi cancelada e assim, no final das contas, todo mundo tem culpa. Algumas pessoas mais que outras, mas assim, eu acho que a Tati é uma mulher adulta, ela não deveria ter sido manipulada a ponto dela gravar um vídeo inteiro com alegações absurdas, sendo que ela não sabia direito de nada daquilo, baseado num disse-me-disse, mas eu acho que ela também parece ser um pouco uma vítima da história. Eu só sei que assim, olha, tem uns dramas assim que às vezes não tem como a gente saber exatamente o que tá acontecendo, não tem como a gente tomar todos esses lados, porque são coisas muito mais complexas do que a gente imagina. É por isso que cultura de cancelamento é uma coisa que é muito preocupante, da gente simplesmente acreditar em uma coisa que uma pessoa tá falando, sem necessariamente saber de todas as coisas, de todos os fatos, sem ter provas, porque como que você sabe? Tem muitas coisas que deveriam ser lidadas não publicamente, mas de outras formas. A única coisa que eu sei é que eu acho que a gente já deveria ter cancelado o Jeffree Star há muito tempo atrás, mas há muito tempo atrás, porque ele tem consistentemente um comportamento tóxico. Não é sobre cancelar alguém, é sobre uma pessoa que não deveria ter o apoio, não deveria ter a audiência, a gente não deveria estar dando dinheiro pra essa pessoa. Não é cancelar porque a pessoa cometeu um erro, é pensar que o nosso dinheiro é um ato político. Pra quem que a gente tá dando o nosso dinheiro? E a gente deveria estar sempre pensando nisso, em todos os momentos, em todas as coisas que a gente faz, pra onde que isso tá indo, pra que empresa isso tá indo. Eu sei que às vezes é difícil. Eu mesma, várias vezes, compro coisas que depois eu
olham e falam assim, pô, essa empresa aqui testa em animais, eu não deveria estar comprando isso. Mas é bom que a gente tenha isso em mente. E que a gente não entre nessa rodinha e não consuma esse tipo de coisa, não alimente esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento das pessoas. Porque essas pessoas, elas só são famosas, elas só têm dinheiro, elas só têm tudo isso porque tem pessoas consumindo o conteúdo. E entender também que não é bom todo mundo se virar contra uma pessoa. A cultura de cancelamento é muito ruim por causa disso. Acho que não tem necessidade de a gente sair numa caça às bruxas sem que a gente saiba de todas as informações. E isso nos leva para o nosso último assunto abordado desse vídeo, que já tá ficando enorme. Esse assunto, assim, eu pensei se eu ia acrescentar isso no vídeo ou não, mas eu decidi que sim, porque é uma notícia, né? E, enfim. Essa semana houve o que seria um exposed do Fred Elboni. Na verdade, o suposto exposed dele seria baseado no vídeo de outubro do ano passado da ex-namorada dele, Su Riedger. Eu acho que eu tô pronunciando isso certo. Eu nunca sei como se pronuncia as coisas, gente, desculpa. Ela fez um vídeo no IGTV onde ela contava de agressões que ela viveu em relacionamentos. Um dos casos tinha sido apontado pelos seguidores dela que poderia ser possivelmente do Fred. Isso tinha sido em outubro do ano passado. E desde então, sempre que ela comentava sobre o assunto no Instagram dela, falava sobre essas agressões que ela viveu, as pessoas relembravam disso. E essa semana ela falou um pouco sobre o assunto e o que eu imagino que aconteceu é que as pessoas foram perguntar pro Fred se seria ele ou não aquela pessoa. O Fred então postou um vídeo no Instagram dele onde ele falava que toda a história tinha dois lados e ele dizia basicamente que as coisas não tinham sido como ela tinha contado, que na verdade ele tinha só meio que empurrado ela da cama, ele tinha segurado e balançado ela e que eles tinham feito terapia e que eles ainda tinham continuado juntos por mais 1 ano e meio num relacionamento super legal e que aquilo foi só um episódio. Já no vídeo da Su, a história que ela contava era que, na verdade, esse namorado, que ela não identificava quem era, teria acordado no meio da noite depois de uma bebedeira e ele teria machucado ela bastante e teria tentado jogá-la do 10º andar. E aí, inspirado na declaração da Su, a Karen Bacchini, minha amiga, resolveu contar uma história que aconteceu com ela em uma viagem. Sem dar nenhum nome de quem seria a pessoa, a Karen contou o caso. Basicamente, ela dizia que numa viagem com influenciadores, depois de um dia de bebida, ela voltou pro hotel e esse cara que tava no grupo, ele começou a gritar e bater em todas as portas dos quartos do hotel. Ela fala que ela tava conversando com uma amiga no WhatsApp e falou que ela iria abrir a porta pra tentar acalmá-lo, porque a preocupação era ele acabar se metendo numa encrenca por causa desse negócio de ficar batendo na porta do quarto. O que aconteceu foi que ela abriu a porta e ela deixou a porta aberta. Ele tentou beijar ela disse que não, que era só pra ele ficar ali quietinho, e continuou escrevendo o texto do blog dela. Ele então disse que tinha visto um erro de português no texto e mordeu ela no braço. Ela disse que aquilo não era legal, que tinha machucado ela, colocou um travesseiro e ele seguiu e mordeu ela mais 2 vezes na perna. Nisso tinha um outro influenciador passando, ela chamou ele pra dentro do quarto porque ela tava muito assustada. Essa pessoa começou a querer brigar com esse influenciador e acabou jogando ele numa mesa no quarto do hotel dela, que quebrou, e no final esse influenciador até ficou com uma cicatriz. O que acontece é que eu estava nessa viagem com a Karen e eu era essa amiga que ela tava conversando no WhatsApp. E antes dela contar essa história, ela me perguntou o que eu achava, se ela deveria contar ou não. E eu contei pra ela que se ela se sentisse confortável em compartilhar, eu achava que ela deveria sim, porque aquilo poderia ajudar outras mulheres. E que se ela resolvesse contar, eu iria apoiá-la e eu ia dizer que eu tava de prova daquela história toda. Tudo isso tá no nosso Twitter, caso você queira ver. Eu inclusive acrescentei que essa pessoa, ela também tinha dado um tapa na cara nessa mesma noite, no rosto do PR da marca, e que ele também tinha um hábito de mostrar os nudes que ele recebia das meninas na DM do Instagram pros outros. Não sei se ele repassava essas imagens, mas ele mostrava pros outros homens da viagem. Eu e a Karen, nós somos pessoas que nós somos inteiramente contra a cultura do cancelamento. A gente é contra as coisas serem resolvidas na internet. Eu não acredito nisso, eu acho que tem outros jeitos de se resolver as coisas, que as coisas devem ser resolvidas de modo privado, porque ninguém merece a inquisição da internet. Na minha posição de mulher feminista, se eu posso ajudar outra mulher a ter a história dela acreditada, eu vou, sempre. Porque eu acho que é importante a gente estar sempre do lado da vítima, principalmente nessas situações, que a gente sabe, a gente entende como essas histórias acontecem, a gente sabe que dificilmente essas coisas são levadas pra justiça e que a gente tem aí o goleiro Bruno pra provar pra gente que nada acontece. Foi um momento na minha vida em que eu pesei. Eu sou contra a cultura do cancelamento, eu sou contra as coisas serem resolvidas dessa forma, mas por outro lado eu posso ajudar outra mulher a ter a história dela ouvida. Eu escolhi pra apoiar minha amiga e apoiar outras mulheres porque eu acho que isso é de acordo com o que eu acredito e que isso pesa mais. É claro que você pode achar o que você quiser achar, mas eu continuo sendo contra a cultura do cancelamento, eu continuo sendo contra ir lá xingar a pessoa, porque a gente não sabe o que a pessoa tá passando, a gente não sabe o que é que isso pode causar na pessoa, mas eu acho que certas coisas, às vezes, são importantes de serem ditas publicamente, principalmente
justamente com o movimento Me Too, que tá mudando a indústria cinematográfica, por exemplo, falando sobre assédios, esse tipo de coisa. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Então, por um lado, não gosto de alimentar a cultura do cancelamento, não é isso que eu quero pra ninguém, mas por outro lado, enfim, essas foram as notícias da semana. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!